Vou então responder a uma questão que me colocaram e que eu acho que pode ser pertinente para vários pais. Como lidar com uma adolescente de 13 anos que vidra no telemóvel e torna-se uma pessoa completamente diferente? Diz coisas que jamais diz sem estar com aquilo nas mãos e por mais que tiremos, os outros têm. Impor tempos e limites às vezes não dá, devido a ser uma ferramenta para a escola. E depois a MUA, porque todos têm e ninguém controla. E só ela é que não pode. E passam horas em diretos a comunicar uns com os outros. O pai impõe limites, não quer à noite, durante a semana, mas depois, como não está com o telemóvel, isola-se porque sabe que os amigos estão. Portanto, há aqui vários aspectos muito pertinentes a trabalharmos aqui. Primeiro porque são várias queixas que eu ouço recorrentemente na minha vida profissional e pessoal também e, portanto, eu acho que isto é comum na sociedade atual e com aquilo que também nós temos que conviver. O importante é que conseguimos fazer melhor e o melhor que conseguirmos. Então, vamos lá ver uma coisa. Primeiro que tudo, tecnologias não é necessariamente mau, Instagram e redes sociais também não, depende da forma como se lida com isso. Aqui nesta mensagem, neste testemunho, no fundo, já percebemos que já são tidas algumas estratégias. Claramente que aqui a estratégia parental é sempre a mais importante, o impor os limites, não é? Impor os limites de tempo, impor regras em casa, tempos para o telemóvel, se não é necessário não tem que estar com o telemóvel. Se não é necessário levar para a escola telemóvel, não tem que levar um telemóvel para a escola. Eu sei, aqui é muito evidente também neste testemunho, então, mas os outros têm, como é que eu vou fazer com o facto de ela não ter, da minha filha ou do meu filho não terem e os outros terem? Paciência. A casa é de cada um, a família é de cada um e nós não somos iguais aos outros, nem temos que ser iguais aos outros. Cada família tem as suas regras. Se nesta casa são estas regras, é com estas que vais ter que viver. E é muito importante este limite. Não é tanto o limite para a criança, mas é o limite na família. Quais são as regras desta família, não é? Às vezes também acontece, e abrindo aqui a janela, os pais que são separados. Em que em casa de um tem umas regras, em casa do outro tem outras. E, portanto, para a criança fica ainda mais difícil de perceber como é que ele se vai orientar, como é que aquela criança se vai orientar. É a mesma coisa neste aspecto, que é, aqui em casa as regras são estas e, portanto, é com estas que vais contar. Mas os amigos estão online, os amigos estão a conversar. Paciência, conversas amanhã com eles na escola. E eu gostava muito que isto ficasse claro. Aqui a culpa não é de ninguém, não estou a dizer que a responsabilidade ou que a culpa seja dos pais, nada disso, pelo contrário, está bem? Eu sei que quão difícil é hoje em dia gerir toda esta situação e não é só de hoje em dia, mas cada vez mais. Agora, claro que sendo os pais os orientadores, têm que ser mais confiantes nesta orientação e não se deixar ir em manipulação ou em argumentos que são válidos também, porque claro, o jovem tem razão, os outros estão todos, porque é que eu não estou? E nós podemos, numa conversa sem gritos, sem agressividade, conversar com este jovem e perceber, eu compreendo-te, porque se eu também, e se calhar muitos da minha geração, iam à discoteca e nós não íamos, sentimos exatamente a mesma coisa, não é? Porque é que eles vão e eu não vou? Porque é que os pais dos outros confiam mais neles do que os meus? Mas não é questão de confiar ou não confiar, é questão daquilo que é uma orientação daqueles pais. E regras, nem em casa, são para ser respeitadas, enquanto um filho vive sob as regras e as ordens dos pais. E um filho de 13 anos, com certeza que deverá viver sob estas ordens e sobre estas regras. Depois há aqui outra questão, que é a ocupação destes jovens em casa. Existem N coisas que podem ser feitas em casa e, portanto, estes jovens precisam de ocupação. A nossa mente precisa de estar ocupada porque ela é naturalmente criativa e naturalmente curiosa. E, portanto, quanto mais a pessoa está no telemóvel, nas redes sociais, mais ela vai viciando, ou se vai viciando nisso. Porquê? Porque está a alimentar o cérebro, está a alimentar a mente. O que acontece é que depois, na verdade, aquilo não está a trazer nada de novo, nada de expressivo no bem, no bom e no belo, não é? Se tiver como um vício, tal como outro vício qualquer. Portanto, são as células do nosso cérebro que se estão a viciar naquilo.
Então o que é que acontece? Por isso é que a menina, neste caso, fica irritada quando está com o telemóvel na mão, responde mal, responde coisas que nunca costuma responder. Exatamente porque o vício nas redes, nos telemóveis, nas tecnologias, faz exatamente isso. Traz essa irritabilidade, a ansiedade, dificuldades em dormir, dificuldades em comer eventualmente, etc. Está bem? Portanto, estes são os danos colaterais do vício nas redes sociais ou nos telemóveis. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos dar tarefas a estes jovens, porque eles precisam de estar ocupados. Eles precisam de estar ocupados. Eles já não sabem o que é estar ocupados de outra maneira que não seja nas tecnologias. Então vamos dar-lhe uma ocupação. Vamos ocupá-los com as tarefas domésticas, por exemplo. Há tantas tarefas que podem fazer. As casas têm sempre imensas tarefas para serem executadas, não é? Dentro das nossas casas. Os jovens precisam de participar dessas tarefas. Os jovens precisam de participar da dinâmica da família. Eles precisam sentir que têm responsabilidades naquela dinâmica. Eles precisam sentir que eles fazem parte daquela dinâmica. Não pode ser só a mãe a fazer ou só o pai a fazer. Tem que ser todos os elementos daquela família e de preferência que cada um tenha as suas responsabilidades. A responsabilidade daquela jovem ou daquele jovem é aquela tarefa é daquela pessoa e se aquela tarefa não for feita vai prejudicar toda a família, toda a dinâmica lá de casa. Não é só fazer as coisinhas dele ou dela, não é só arrumar o quarto, não. É tarefas que impliquem a família inteira, como fazer a comida, como limpar a casa, como arrumar a mesa, o que seja. Arrumar as compras quando vem do supermercado, o que seja. Esta jovem tem que ir também ao supermercado com a mãe ou com o pai, com certeza. Ele tem que contribuir e não é ajudar, é contribuir. Isto é fundamental. Porque se os jovens não sentem pertença, se não sentem pertença e não sentem responsabilidade, claro que eles ficam com todo o domínio e com todo o tempo do mundo para estarem nas tecnologias. Depois, outra coisa que focou aqui também é as escolas cada vez mais solicitarem as tecnologias para trabalhos, porque agora é no Teams que as pessoas deixam as coisinhas para os meninos fazerem, etc. Aqui à parte, eu própria também não concordo, não é? Não concordo absolutamente. Quando nós estamos a tentar retirar as tecnologias, ainda estão a implicar mais tecnologias. Claro que isso, na minha perspectiva, não faz sentido, eles não têm essa capacidade de gestão de tempo e os pais também não têm que estar a fazê-la, naturalmente, porque os pais também já têm a vida deles e tudo o resto que têm que fazer. Mas é o que é, infelizmente o sistema também, estamos aí por este caminho e temos que, dentro daquilo que é, ajudar o melhor possível os nossos filhos a gerirem esse tempo. Portanto, nós vamos tentar perceber quais são os trabalhos que têm para fazer, o que é que têm para fazer e o tempo que têm para ter aquela tecnologia disponível para eles. Está bem? Outra coisa, outras regras que eu diria também, usar tecnologias é perto dos pais, sobretudo em crianças e com jovens, 13, 14 anos, é junto dos pais, não fora dos pais, não sozinhos nos quartos deles, está bem? Outra coisa, refeições, nem pensar ter tecnologias, e os pais também não, como é natural, e ainda outras regras, aquilo que também falou aqui, à noite, nem pensar, portanto, a seguir ao jantar não pode haver tecnologias, sobretudo nestas idades, não dormem com telemóveis. Para concluir aqui, dificuldades maiores. Transmitir isto a um jovem que já está habituado a ter o seu tempo, a ter o seu telemóvel e agora trazer-lhe estas regras, não é? Podem colocá-las todas de uma vez, podem ir introduzindo a regra de cada vez. O que é importante? É que sejam muito honestos, muito consistentes nas regras que vão colocar num jovem a partir daqui, não é? Portanto, se definirem, o pai e a mãe vão definir juntos quais são as regras que vão colocar, e então, a partir daí, serem muito honestos com essas regras. Na minha perspectiva, não é necessário serem agressivos ou serem zangados, não é, com o jovem, porque ele também, assim, é fruto de toda uma dinâmica social que está a acontecer. Mas conversar com eles, dizerem qual é a vossa decisão e não abdicarem dessa decisão, está bem? Não abdicarem. Haver aqui regras, tempos, eu não acho que se deva retirar tudo, não, acho que eventualmente não será necessário, depende de caso para caso, mas haver regras, sim, tem que haver, obviamente tem que haver, não é?
muitas vezes, portanto, isto é tido como uma perturbação, portanto, o vício das tecnologias, das redes sociais e dos jogos. Portanto, se for necessário procurar ajuda de um profissional, procurar ajuda de um profissional para ajudar esse jovem também a libertar-se, se houver já esse vício, está bem? Mas, para já, diria isto como resposta.